Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 24, né? Segunda-feira. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Lembrando, pessoal, que logo que a gente termine essa unidade 2, nós vamos fazer um testezinho, tá? Dessa unidade 1 e 2. Então, eu deixei aí para vocês fazerem um jogo rápido, né? Na página 307. Vou corrigir esse jogo rápido aí, pessoal. Ele diz lá, ó. Providencie um balão de festa, né? Um pouco de papel picado. Que mais? Um pouco de papel picado, papel alumínio picado, confetes e guardanapo de papel. Depois faça o que se pede e responda as questões. Então, A. Enche o balão e amarre as pontas. Em seguida, atrite-o com o guardanapo. Esse processo, que é a eletrização por atrito, provocará a transferência de elétrons de um material para outro. De acordo com a série triboelétrica, que material ficará carregado positivamente e que material ficará carregado negativamente? Eu não sei se vocês fizeram, pessoal, mas fazendo isso daí, então de acordo com essa série, né, triboelétrica, que é uma série que os cientistas elaboraram com materiais que podem ser atritados entre si, e eles fizeram uma lista para dizer quais são os materiais, quando atritado dois materiais, né? Quem perde e quem ganha elétrons. Qual material que perde elétrons e qual material que ganha elétrons, tá? Então, de acordo com essa série aí, a borracha, né, que é o látex que está no balão, né, nessa lista ela vai estar abaixo do papel. Então, o látex ficará carregado positivamente e o papel negativamente, tá? Então, a resposta aí para quem fez essa experiência aí, o látex, né, ou seja, o balão, ficará carregado positivamente e o papel negativamente. A B, ele diz lá: em seguida, espalhe os materiais picados, que são o quê? Papel comum, papel alumínio e confetes, né? Em uma mesa e os eletrize por indução do balão. Considerando a série triboelétrica, qual a carga de cada material quando colocado próximo ao balão? Então, de acordo com essa série aí, nós temos algumas configurações de carga aí. A borracha negativa e o papel positivo, ou seja, a borracha vai ter elétrons a mais e o papel prótons, né? Então, borracha negativo, porque vai aumentar a quantidade de elétrons, e o papel positivo, porque vai aumentar a quantidade de prótons. Aí na segunda, a borracha negativo vai aumentar a quantidade de elétrons e o alumínio vai ficar positivo. Na 3, borracha negativo e o papel positivo. Aí, pessoal, ele está dizendo aí quando a gente vai atritar esses materiais, tipo, vai atritar a borracha e o papel. Então, quando acontece isso, você coloca em atrito lá a borracha e o papel, que a borracha aí no caso seria o balão, né? A borracha e o papel. A borracha vai ficar negativa, ou seja, ela vai adquirir mais elétrons, e o papel vai ficar positivo, vai adquirir mais prótons. Quando colocar a borracha e o papel alumínio, a borracha continua ficando negativo, porque ela vai ganhar mais elétrons,
E o papel alumínio vai ficar positivo, porque ele vai ganhar mais prótons. No terceiro, ele coloca borracha e papel, né? A borracha negativa e o papel positivo, tá? Pessoal, lembrando aí, né, que vocês têm que ter em mente como que é formado um átomo, tá? Ou seja, o esquema, né, de um átomo, né? Então, lembrando que o átomo, ele tem um núcleo, né? Nesse núcleo estão as partículas positivas, que são os prótons, e os nêutrons. Girando em torno desse núcleo, eu tenho a eletrosfera, aonde tem as partículas negativas, que são os elétrons. Não esqueçam também que o átomo ele é eletricamente neutro. O que isso significa? Significa que ele tem a mesma quantidade de partículas positivas e negativas, tá? Então, quando vocês forem fazer um esquema de um átomo, que vocês vão representar lá as partículas positivas e as partículas negativas, vocês não podem esquecer de que a quantidade dessas partículas tem que ser as mesmas. Tipo, se você colocar lá no núcleo do átomo 4 sinais maisinho, que são 4 prótons, na eletrosfera, girando em torno desse núcleo, você deve colocar também 4 sinais de negativo, que vai representar os elétrons, tá? Se você colocar a mais um ou outro, você vai deixar o átomo ou eletrizado negativamente ou positivamente. Então, tem que ser a mesma quantidade, não esqueçam disso, tá, pessoal? Continuando aí, na página 308, eletrização por atrito. Então, nós vimos aí, né, que nós temos tipos de eletrização, né? 3 tipos que eu falei para vocês na aula passada. Eletrização por atrito, por contato ou por indução, tá? Então, nós vamos ver aí cada uma delas aí, cada tipo de eletrização, tá? Começando aí pela eletrização por atrito, pessoal. Ele diz lá, ó. Quando 2 corpos neutros formados por materiais diferentes são atritados entre si, pode ocorrer a transferência de elétrons, ou seja, carga negativa, né, entre eles. O corpo que recebe os elétrons ficará carregado negativamente com mais elétrons do que prótons, e o corpo que perdeu os elétrons ficará carregado positivamente com mais prótons do que elétrons. No processo de eletrização por atrito, todas as cargas cedidas por um corpo serão recebidas pelo outro corpo, ficando ambos eletrizados com cargas opostas em igual quantidade. Pode, portanto, ocorrer uma atração entre os corpos que foram eletrizados dessa forma. Por exemplo, ao atritar uma barra de vidro com um pano de lã, elétrons são transferidos do vidro para a lã. Em consequência, a barra de vidro adquire carga elétrica positiva, perde elétrons, e o pano de lã adquire carga elétrica negativa, ou seja, recebe elétrons. Então, veja aí, pessoal, eletrização por atrito. Você tem aí o vidro, né? Carga negativa, carga positiva. Ele vai estar neutro, né? O vidro antes, e aí a lã vai estar neutra, né? Você vai atritar aí o vidro com a lã, tá? Durante o atrito, o que acontece? Um vai transferir energia para o outro, tá? Aí depois do atrito, um vai ficar com carga positiva e outro com carga negativa. Então veja aí que ele vai passar, né? Vai ter sinais opostos, mas um vai passar a eletricidade para o outro, tá? Então o que acontece aí, ó?
Quando o material atritado for isolante, a eletrização será mais intensa, pois os elétrons permanecerão nas regiões em que foram atritados. Se o material for um condutor, a eletrização será anulada rapidamente. Isso ocorre porque as cargas tendem a se organizar rapidamente no material condutor e voltar ao estado de neutralidade, saindo, portanto, do estado de eletrização. Você verá outras propriedades interessantes de materiais isolantes e condutores na unidade 3. Os cientistas, por meio de vários experimentos, elaboraram uma lista que ajuda a identificar se os materiais ficarão positivos ou negativos após a eletrização por atrito. Essa lista é chamada de série triboelétrica e organiza os materiais de acordo com a sua tendência de perder ou ganhar elétrons quando interagem uns com os outros. Então, pessoal, eles elaboraram uma lista aí onde eles podem pegar esses materiais e atritarem entre si para ver quem é que ganha elétrons e quem é que ganha prótons, tá? Ou seja, quem que fica positivo e quem fica negativo. Então ele colocou aí uma lista aí, ó, pessoal. Tem lá, ó, pele humana seca, couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, fibra sintética, lã, chumbo, pele de gato, seda, alumínio, papel, algodão, aço, madeira, âmbar, borracha dura, níquel e cobre, latão e prata, ouro e platina, poliéster, filme de PVC, poliuretano, polietileno. Polietileno é a fita adesiva que a gente usa aí muito, pessoal. Polipropileno, vinil, silicone e teflon. Então aí, pessoal, é a lista. Vocês estão vendo a flechinha aí, né? De baixo para cima, esses materiais, eles ganham prótons. De cima para baixo, eles ganham elétrons, tá? E aí, esses materiais são atritados entre si. E aí, eles vão verificar aí quem ganha e quem perde elétron. É o que estava ali no jogo rápido, com aqueles materiais que eles colocaram lá em atrito, né? Que foi a borracha, o alumínio e o papel, né? Que eles usaram ali na jogo rápido na página 307. É o mesmo que eles estão fazendo aqui, ó, que os cientistas fizeram essa lista aqui para que eles pudessem atritar essas substâncias para poder verificar quem que ganha elétrons e quem perde elétrons, tá? Quem fica com carga positiva e quem fica com carga negativa. Então vamos ver o que eles estão dizendo aí. Sim, essa daqui, pessoal, é a série triboelétrica, tá? Que eles falam, que é usada para determinar o material que adquire carga positiva ou negativa, tá? Então, por meio do atrito de dois materiais presentes na tabela, é possível predizer o que adquirirá carga positiva ou negativa. Se o material eletrizado estiver na parte de cima da tabela, significa que perderá elétrons e ficará carregado positivamente. Se o material estiver na parte de baixo da tabela, significa que receberá elétrons e ficará carregado negativamente. Por exemplo, se atritarmos o vidro com a lã, o vidro perderá elétrons, parte de cima da tabela, né? Pode olhar ali que o vidro está bem lá em cima na tabela. E ficará carregado positivamente. A lã, por sua vez, ganhará elétrons, parte de baixo da tabela, e ficará carregada negativamente.
Se aproximarmos os materiais eletrizados, eles serão atraídos, pois apresentam cargas elétricas diferentes. Isso daqui, pessoal, é o que nós fizemos em sala. Acho que vocês estão lembrados que eu falei para vocês. Peguem uma régua ou então a caneta e fica atritando no cabelo, né? Usamos o cabelo, ficou lá passando tal. Um com carga positiva e outro com carga negativa. E aí, quando vocês colocaram vários pedacinhos de papéis na carteira e a gente foi aproximando a régua ou a caneta, e o que acontecia? Os papéis eram atraídos, né? E grudavam ali na caneta ou na régua. Então isso daí é atração, né? Porque a gente sabe que cargas opostas se atraem, né? Então, vamos lá. Vale ressaltar que um material pode ser carregado tanto positivamente quanto negativamente. Isso vai depender do outro material com o qual for atritado. Por exemplo, o ouro pode ganhar elétrons, ou seja, ficar carregado com cargas negativas, se for atritado com um tecido de seda, o qual, por sua vez, ficará carregado positivamente, ou seja, perderá elétrons. Porém, se o mesmo ouro for atritado com fita adesiva, polietileno, perderá elétrons e ficará carregado positivamente, enquanto a fita ganhará elétrons e ficará carregada negativamente. Então aí eletrização por atrito, né? E é a experiência que nós fizemos lá. Vamos ver agora aqui, pessoal, essa eletrização por contato, como que ela acontece. A eletrização por contato ocorre quando um corpo já eletrizado entra em contato com outro corpo neutro. Quando esses corpos se encostam, passam a trocar cargas elétricas que são redistribuídas entre os dois, de modo que ambos fiquem com o mesmo tipo de quantidade de cargas ao final do processo. Esse fato provoca a repulsão entre eles. Então, nós sabemos que cargas iguais se repelem, né? E cargas diferentes se atraem. Então, ele tem aí a representação do mecanismo de eletrização por contato, né? Tem o A, o B, aí quando entra em contato o A e o B, o que acontece? Eles se repelem porque tanto A quanto B estão eletrizados negativamente, ou seja, os dois que entrarem em contato são negativos, com partículas negativas, os elétrons, portanto eles se repelem, tá? Se um corpo eletrizado entrar em contato com a Terra, ele será neutralizado. Isso significa que a Terra pode prover a quantidade de cargas necessária para anular as cargas com excesso no corpo. Se o corpo estiver com falta de elétrons, esses serão doados pela Terra. Se ele estiver com excesso de elétrons, esses serão descarregados na Terra. Aí, pessoal, é o que acontece com esses aparelhos, esses eletrodomésticos que nós temos, que tem um fio terra, né? Hoje em dia, a gente tem, as tomadas são com 3, né? 3 pinos. Só 2, na realidade, vai servir para poder conduzir a eletricidade. Um desses daí, pessoal, o que fica ali no meio, você pode até tirar ele, se você tiver uma tomada aí que não tem essas 3 partes, essas tomadas antigas, você pode arrancar ele dali, porque ele é só o fio terra, como diz, né? Isso daí, pessoal, a Terra realmente ela tem esse poder de neutralizar cargas elétricas, tá? Eu não sei se já aconteceu com vocês ou com alguém que vocês conhecem, de dizer assim,
Gente, eu não posso encostar em nada que eu levo choque. Vou pegar na maçaneta da porta, eu levo um choque. Vou pegar na geladeira, eu levo um choque. Isso, pessoal, é quando a pessoa está com cargas, está carregada, né? Eletricamente, ou seja, tem muitos elétrons ali. E o que que a gente tem que fazer? Andar na terra, né? Colocar os pés na terra. Quando a gente não faz isso, a gente não tem o hábito de andar descalço, de pisar na terra realmente, acontece esse tipo de coisa. A gente fica com o corpo realmente eletrizado, tá? Olha lá, um exemplo de ocorrência desse fenômeno é quando encostamos em uma superfície eletrizada, como em uma maçaneta de porta, e recebemos um choque. A maçaneta estava eletrizada e, pelo contato, eletriza nosso corpo, provocando uma troca, descarga de carga elétrica sentida como um choque. Para evitar fenômenos causados pelo acúmulo excessivo de um tipo de carga elétrica em um objeto, utiliza-se o aterramento. Esse método simples consiste em conectar objetos e aparelhos elétricos à terra por meio de um fio metálico, normalmente de cobre. O aterramento cria um caminho para que as cargas elétricas acumuladas nos aparelhos possam ser anuladas em virtude de a Terra ser capaz de fornecer ou receber cargas elétricas. Essa é a função do terceiro pino de uma tomada elétrica, por exemplo, evitar os possíveis danos causados por uma descarga elétrica, como a um raio. Antigamente, pessoal, os aparelhos eles tinham um fiozinho que ficava ali, esse fio. O pessoal falava, esse daqui é o fio terra. Ele ficava ali. Você ligava lá o aparelho e ele saía atrás do aparelho, do rádio, sei lá o que fosse. Tinha um fiozinho ali, o pessoal falava, esse é o fio terra, tá? E realmente, hoje em dia não tem mais, os aparelhos não possuem mais isso daí. Por quê? Eles já desenvolveram, né, uma forma mais simples, né, do que ficar aquele treco lá pendurado no aparelho. Essa tomada que tem 3 partes, uma delas exatamente tem essa função, tá? Um pino dessa tomada só serve para isso, tá? Funciona como um fio terra, tá? Ele coloca lá, ó, pessoal, é verdade, as partículas alfas são positivas. Sabemos atualmente que elas são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons. Como o poder de penetração dessas partículas em corpos é muito baixo, elas são retidas pela própria pele humana ou por uma folha de papel. Verdade ou mito, pessoal? E aí? Verdade, né? As partículas alfas foram descobertas por Marie Curie. Lembra que a gente viu, né, que tem um casal de cientistas que até ganharam prêmio Nobel, né? Então foi descoberta por Marie Curie nos estudos que eles fizeram com o elemento polônio, que é um elemento que emite essas partículas alfas, né? São partículas facilmente retidas pela pele e não causam danos ao corpo humano. Podem, em alguns casos, provocar queimaduras leves, tá? A última forma de eletrização, pessoal, é por indução, tá? Então vamos ver lá o que ele está falando sobre indução. Esse processo de eletrização é totalmente baseado no princípio da atração e repulsão, já que a eletrização ocorre apenas com a aproximação de um corpo eletrizado, ou seja, indutor,
a um corpo neutro induzido, sem a necessidade de haver contato entre eles. O processo é dividido em 3 etapas. Primeiramente, um objeto eletrizado é aproximado de um condutor inicialmente neutro, pelo princípio de atração e repulsão. Os elétrons livres do induzido são atraídos, ou seja, repelidos, né? Atraídos ou repelidos, dependendo do sinal da carga do indutor. Em seguida, o material eletrizado é ligado à Terra, ainda na presença do indutor. Por último, desconecta-se o induzido na Terra, fazendo com que sua única carga seja a do sinal oposto ao indutor. Então, ele tem lá, pessoal, ó, uma representação do mecanismo de eletrização por indução. Induzir, levou aquilo, né? Tem algo que alguma coisa vai levar ele a ficar eletrizado. Então, nós temos aqui, ó, observem aí, a figura 1, o indutor, e a 2, o induzido. Então, o que acontece? O indutor, ele tem cargas negativas, olha lá, em volta dele, cheio de cargas negativas, e o induzido, cargas positivas, né? De um lado, e do outro lado, cargas negativas. Quando a gente aproxima o indutor do induzido, o que acontece? Nós continuamos aí essas cargas negativas, né? Ó. Primeiro, o induzido não tem carga nenhuma. O indutor entra com as cargas positivas e as cargas negativas, né? Cargas induzidas, positivo de um lado, negativo do outro. Quando o indutor entra em contato com o induzido, ele permanece com cargas positivas de um lado, negativo do outro. E sai um fiozinho lá, as cargas negativas, os elétrons, para o fio terra. Ou seja, ele tirou aquela energia dali. Isso faz com que a gente não leve um choque quando a gente vai conectar qualquer tomada, tá? Um aparelho em qualquer tomada. Então ali funciona como se fosse um fio terra. Aquele ali, aquele pino a mais que tem na tomada, ele é carregado eletricamente, ou seja, ele tem ali somente elétrons, tá? E aí ele faz a ligação como se fosse fio terra e anula, tá? Ele anula o choque, tá? Porque ele vai ficar com a mesma carga negativa e cargas negativas se repelem, então ele vai anular o choque. Se ele fosse com carga positiva, aí sim ia ocorrer o choque, porque cargas diferentes se atraem, né? Positivo e negativo se atraem. E quando as cargas são iguais, repelem. Então é isso que acontece, a eletrização por indução. Essa próxima aula nós temos atividades aí para serem feitas, pessoal. E por hoje, nossa aula é isso. Encerramos aí, né, o conteúdo da unidade 2. Agora nós próxima aula vamos começar a fazer as atividades e pensar no nosso teste, né? Então por hoje é só. Até mais, pessoal.